E aí, galera, beleza? Vamos começar a explorar o universo Java, começando pela galáxia Java Básico. Vamos iniciar nessa galáxia a partir da constelação básica da linguagem Java, onde nós vamos ver os seguintes tópicos: o que é bytecode e para que serve a máquina virtual Java, como trabalhamos com variáveis na linguagem Java, quantos e quais são os tipos primitivos e quais os valores que uma variável pode receber de acordo com o seu tipo. Como trabalhar arrays em Java, operadores suportados, expressões, declarações e blocos, e finalizando, controle de fluxos. Vamos iniciar pela primeira parte, que é bytecode e máquina virtual Java. Teremos os seguintes tópicos nessa parte: desafios, uma pequena introdução, uma visão geral da máquina virtual Java. Vamos ver a tríade JDK, JRE, JVM. Vamos ter um contato com nossa primeira classe em Java do nosso curso. Veremos questão de concurso relacionada a essa parte e teremos respostas aos nossos desafios e algumas referências caso vocês queiram consultar. Vamos aos nossos primeiros desafios. Durante a apresentação, vamos tentar responder juntos a estes desafios e, ao final, veremos se as respostas encontradas batem certinho com o que eu trouxe no final dessa apresentação. Será o nosso ponto de controle, perfeito? Então, começando. O que são programas de computador? O que é uma linguagem de máquina? Qual uma possível classificação de linguagem de programação? O que faz um compilador e o que faz um editor de ligação? O que é bytecode? O que são a JDK, a JRE e a JVM? E usando a tecnologia Java, o que podemos ganhar? E quem é a peça-chave desse ganho? Perfeito? Vamos nessa. Começando, pessoal. Programas de computador podem ser definidos como um conjunto de instruções que possuem um determinado fim, por exemplo, Photoshop para edição de imagens. E esse conjunto de instruções é executado pelo processador. Mas para que o processador possa executar esse conjunto de instruções, esse conjunto deve estar em uma linguagem a qual o processador possa compreender, que é a linguagem de máquina, que é praticamente composta de números 0 e 1. Por geral, mas como nós vamos programar escrevendo apenas com 0 e 1? Tu é doido, macho? Calma, pequeno gafanhoto. Não precisamos ter conhecimento da linguagem de máquina para escrever nossos programas. Para nosso trabalho como desenvolvedor de software, utilizamos linguagens de alto nível, que são linguagens mais parecidas com a linguagem humana. Por exemplo, a própria linguagem Java, que é o motivo desse curso. Perfeito? Programar já não é uma tarefa muito fácil. Imagina programar escovando bits. Pô, fica humanamente, quase humanamente, impossível fazer isso. Apenas para a gente ter um entendimento, uma possível classificação de linguagem de programação. Quanto mais semelhante uma linguagem for da de máquina, mais baixo é o nível dessa linguagem e menos legível é para o ser humano. Porém, quanto mais distante uma linguagem for da de máquina, mais alto é o nível dessa linguagem e mais legível é para o ser humano. Perfeito? Pô, Gerão, beleza. Eu entendi que no nosso dia a dia nós trabalhamos com linguagens de alto nível, que são linguagens mais parecidas com o que nós humanos conhecemos. Mas você também falou que o processador somente é capaz de executar um programa se ele estiver numa linguagem de máquina. Como é que a gente passa da linguagem de alto nível, um programa feito em linguagem de alto nível, para um programa feito em linguagem de máquina? Bem, pessoal, aí entram dois caboclos: o compilador e o editor de ligação. Basicamente, como é que é o processo envolvendo esses dois caras? Nós temos nosso programa-fonte em linguagem de alto nível. Vamos supor uma linguagem C. Esse programa-fonte é então entregue para o compilador e ele, o compilador, transforma esse programa-fonte em um programa-objeto, também chamado de módulo-objeto, que está em linguagem de máquina, porém não executável. A partir daí, o programa-objeto é passado para o linker, para o editor de ligação,
que pode pegar um ou mais módulos objeto e transformar então em uma linguagem, em um programa em linguagem de máquina específica para uma plataforma. Essa dupla, elas tem que ser para cada plataforma tem que haver uma dupla de compilador e de editor de ligação, porque eles vão saber trabalhar com a plataforma específica. Por que isso? Porque às vezes uma linguagem de máquina de uma plataforma pode diferir de outra. Por exemplo, nós temos aqui o Windows, né, e o Mac. Então, às vezes, pode ser que uma linguagem de máquina possa diferir de uma plataforma para outra. E por isso nós teremos que ter uma dupla de compilador e linker para cada tipo de plataforma. Por geral, mas no Java acontece isso? Não, no Java não acontece isso. Nós temos um conceito interessante, que é da máquina virtual Java. E na máquina virtual Java nós temos três entidades, JDK, JRE e a JVM. Como é que funciona? Nós temos duas fases nesse processo. A fase de compilação e a fase de interpretação. Na fase de compilação, nós vamos pegar nosso código Java, que são classes com arquivos, né, com extensão .java, e esse conjunto de classes vão ser repassadas para o compilador, que vem junto com a JDK. Esse, por sua vez, vai transformar esse conjunto em bytecode, que são arquivos com extensão .class. Perfeito? Então, nós temos unicamente um bytecode, né, quando você passa da sua aplicação Java para esse tipo de formato. Perfeito? E então, na fase de interpretação, quando você quiser interpretar e executar seu código, você vai passar o bytecode para um cara chamado JVM, que é a máquina virtual Java, que ela vem junto com a JRE, que é o ambiente de execução Java. Perfeito? Então o bytecode é repassado para a JVM, que vai ter o trabalho de interpretar e executar esse código para um formato específico de uma plataforma. Então, para cada tipo de plataforma, nós teremos uma JRE que virá com uma JVM. Perfeito? Então, você não vai precisar compilar as suas classes Java em vários formatos compatíveis com uma plataforma. Você vai fazer isso somente para um formato único, bytecode. E ele vai ser interpretado e executado por várias JVM, que cada JVM vai saber trabalhar, né, com a sua plataforma específica onde ela está instalada. Perfeito? E ela vem junto com uma JRE. Então, nesse processo todo, desde quando nós utilizamos a tecnologia Java, nós ganhamos uma coisa chamada portabilidade. Nós vamos escrever apenas uma vez e vamos executar o nosso código em qualquer lugar, desde, claro, tenha uma JRE específica para aquela plataforma. Perfeito? Então, aqui é o que nós ganhamos com o Java, é a portabilidade. E a peça-chave para esse ganho é a JVM, que é a pessoa, que é a entidade que vai interpretar o bytecode e vai executá-lo na plataforma específica. Perfeito, pessoal? Então vamos conhecer rapidamente aqui somente alguns pontos da nossa tríade, a JDK, a JDRE e a JVM. A JDK ele é um conjunto de ferramentas necessárias para realizar o desenvolvimento de aplicações Java. Esse material é para nós, desenvolvedores de software. Nós vamos utilizar esse kit de desenvolvimento para nós desenvolvermos nossas aplicações. Esse kit ele possui uma JRE e ferramenta de programação, que é um compilador, né, JavaC, que é um empacotador de aplicações, que é um jar, e também vem uma ferramenta de geração de documentação, o JavaDoc. Perfeito?
Já o ambiente de execução Java é a entidade que nós instalamos nas máquinas dos clientes onde vão rodar as nossas aplicações Java. Ela é composta da JVM e de APIs Java, que são bibliotecas de classes Java utilizadas para a execução de aplicações Java. Perfeito? Como eu tinha falado, para cada tipo de plataforma, nós teremos que instalar uma JRE específica que saiba lidar com aquela plataforma. Perfeito? Já a JVM, que é a peça principal, é a peça-chave para fornecer a capacidade de multiplataforma para aplicações Java, ela é responsável por interpretar e executar o bytecode. Ela também é provedora de formas e meios de o aplicativo conversar com o sistema operacional. Então, aqui é o coração de toda a ideia da máquina virtual Java. Somente para a gente ter uma visão geral, nós temos a JVM, que é a entidade que interpreta e executa os bytecodes. Ela vem junto com uma JRE, que a JRE é o ambiente de execução Java. Ela, além de conter a JVM, vai também conter bibliotecas de classe Java para poder ajudar na execução das aplicações. E no ambiente dos desenvolvedores, nós instalamos o JTK, que consequentemente vem com JRE e uma JVM. Perfeito? Então chegou o momento de praticar. Pessoal, aqui nós temos uma simples classe Java que somente tem como saída um texto, né, para o usuário. Somente isso, não tem mais do que isso. Ela tem somente um método especial, que é o método main, que ele é public, né, ele é público, ele é estático, ele não retorna nada, né, que é o significado do void, do modificador void. E nós temos aqui uma linha de execução que somente faz com que a mensagem seja enviada para fora. Somente isso, não tem somente para ter uma visão de como é que seria uma classe Java. Nem todas as classes vão ter esse método principal, porque esse método principal é somente para classes que são executáveis, perfeito? Vou mostrar para vocês aqui no NetBeans. Nós temos aqui nosso pacote da parte 1, da constelação 01, né, que é essa parte que nós estamos vendo. E nós temos nosso primeiro exemplo. Aqui nós vamos executar essa classe. Vejam que somente é uma classe bem simples. E ela somente retorna uma informação para fora. Perfeito? Aqui é o nosso primeiro exemplo de classe Java, que ela foi compilada para um bytecode, depois ela foi interpretada e executada pela JVM, que está instalada na minha máquina. Bom, chegamos numa parte muito importante e bem especial, né? Como as bancas conseguem, como é que elas estão mapeando o conteúdo, né, que nós estamos vendo, como é que elas estão cobrando isso. Aqui nós temos um exemplo de questão bem interessante. Observe a figura abaixo associada à linguagem Java. Praticamente, pessoal, essa imagem é o que eu mostrei naquela nossa visão geral da máquina virtual Java. Perfeito? Nós temos aqui uma classe, provavelmente dentro dessa classe deve ter o método main. Com o JDK, com o compilador do JDK vai ser transformado em uma bytecode e esse bytecode vai ser interpretado e executado pela JVM de cada plataforma. Cada JVM vem dentro de uma JRE específica dessa plataforma, perfeito? Para permitir que o mesmo programa seja executado em vários sistemas operacionais, a plataforma Java gera código genérico .class e isso traduz para o código de máquina local, .exe ou .bin, somente no momento da execução. Nesse contexto, os códigos específicos para a máquina virtual Java e não para a máquina local recebem o nome de... Ficou bem fácil essa questão, né, pessoal? Bytecode, né? Então, o restante, os examinadores só quis fazer uma brincadeirinha ali para poder pegar a pessoa. No máximo, você ficaria com uma dúvida no Java Code, mas o bytecode, é o nome desse cara que nós vimos aqui nessa apresentação. Perfeito? Nessa questão,
o examinador trouxe um código Java parecido com o nosso. Nós temos aqui uma classe Java e ela tem um método main, que também tem uma mensagem de saída, bem parecido com o nosso exemplo. Considere o programa baixo e assinale a operação verdadeira. De cara, nós vemos que aquele programa ele está na linguagem de Java. Já matamos aí a letra A e a B e a letra E também. Ficamos com a letra C e D. Devendo ser executado através de um interpretador Java, que é nossa JVM. Então, o programa na linguagem Java é compilado para bytecode e esse bytecode vai ser interpretado e executado, né, através da JVM. Perfeito? Então, questão certa, letra C. Diferentemente de outras linguagens de programação, como C ou Pascal, Java utiliza uma linguagem intermediária da JVM. Essa linguagem intermediária denomina-se... Essa ficou fácil, né? Aí apenas duas alternativas, mais fácil ainda. Observe a figura que representa um ambiente Java típico. Pessoal, vocês lembram daquela visão geral da máquina virtual Java? Nós temos duas fases. Nós temos uma fase de compilação e nós temos uma fase de interpretação. Perfeito? Com isso, só com esse conhecimento dessas duas fases, nós podemos já, de cara, ver que a fase 2 casa-se certinho com a fase de compilação. E a fase 5 casa-se certinho com a fase de interpretação. Perfeito? Analisa as afirmativas correspondentes às duas atividades desenvolvidas em duas fases. A partir do código-fonte, os bytecodes são criados. Ou seja, quando nós pegamos as nossas classes, elas são passadas para o compilador Java, que vem junto com o JDK, e esse compilador gera os bytecodes. Fase de compilação. Os bytecodes são lidos e traduzidos para a linguagem que o computador possa entender, possivelmente armazenando valores de dados enquanto executa o programa. Perfeito. Os bytecodes são passados para a JVM específica de uma plataforma, onde eles serão interpretados e executados. As atividades descritas são realizadas, respectivamente, nas seguintes fases. Como nós vimos, aquelas fases de compilação e interpretação casam-se certinho com a fase 2 e a fase 5, respectivamente. Beleza, galera? Somente para a gente ter o nosso ponto de controle, vamos tentar responder os nossos desafios e ver se realmente as respostas que vocês encontraram batem com o que eu trouxe para vocês. O que são programas de computador? Podem ser definidos como um conjunto de instruções que possui um determinado fim e é executado por um processador. O que é uma linguagem de máquina? É a linguagem que um processador é capaz de compreender. Qual uma possível classificação das linguagens de programação? Aquelas que são bem parecidas, né, bem próximas à linguagem de máquina, que são mais de baixo nível e menos legível para o ser humano, e aquelas que são mais distantes da linguagem de máquina, que são de mais alto nível e mais legíveis para o ser humano. O que faz um compilador? Ele traduz um programa escrito em uma linguagem de alto nível em um programa objeto, não executável, também chamado de módulo objeto. E o que faz o editor de ligação? Ele gera um programa executável a partir de um ou mais módulos objeto. Perfeito? O que é bytecode? É o binário gerado pelo compilador Java que pode ser executado em qualquer plataforma, dentro da JRE específico para aquela plataforma. Ele vai ser interpretado e executado na JVM que vem dentro da JRE. O que são a JDK, a JRE e a JVM? A JDK é um conjunto de ferramentas necessárias para realizar o desenvolvimento de aplicações Java. Já a JRE é composta pela JVM e APIs Java, para que possamos rodar nossas aplicações. A JVM é responsável por interpretar e executar o bytecode. Usando a tecnologia Java, o que podemos ganhar? Portabilidade. Essa é a palavra-chave. E quem é a peça-chave desse ganho?
é a própria JVM. Perfeito, pessoal? Então aqui nós temos nossas referências. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte e possamos agora, e vocês continuem comigo para a gente poder avançar para a parte 2. Perfeito? Então, até lá.